Muitas irmãs estão sendo envolvidas, lamentavelmente, pelo feminismo. E feminismo cristão não existe. Pule fora dessa canoa que ela vai afundar daqui a pouco. O feminismo cristão é uma canoa furada, vai afundar. Pule dela, busque ajuda. Não embarque nessa canoa furada. Se você não embarcou ainda, não embarque. Se você já embarcou, saia antes que ela afunde. Porque feminismo cristão não existe. E não é questão de... Porque eu sou homem, que eu até indiquei aqui algumas irmãs que estão defendendo isso aí com muita propriedade. Então veja, alguns argumentos que são citados, que a gente não tem tempo de pormenorizar. Ah, Deus fez todos iguais. Quando Deus criou homem e mulher, Deus criou, ninguém é melhor do que o outro. É verdade. A gente não tem como negar isso. Deus não fez o homem maior do que a mulher. Só que Deus, desde o início, Deus estabeleceu papéis diferentes. Veja, até na Trindade, quando você vê o plano da salvação, tem papéis diferentes. Deus enviou seu filho morreu por nós, cumprindo a sua parte. Aí depois o Espírito Santo foi enviado como outro paráclito ou outro consolador. Cada um tem um papel diferente na obra da salvação. Quando a Bíblia fala de homem e mulher, Deus deu a eles papéis diferentes. Não quer dizer que um é maior, quer dizer que o pai é maior do que o filho, porque o pai enviou o filho. Não, na Trindade, quando você estuda sobre a teontologia, ou seja, a natureza de Deus, você vê que ninguém é maior na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são no mesmo nível. Isso no que tange a natureza, a teontologia. Agora, quando você estuda sobre os papéis de cada um no plano da salvação, aí você vai ver que o filho se submete ao pai. Submissão não é inferioridade. Jesus se submete ao pai. E é interessante que muita gente diz que Paulo era machista. Paulo era machista, Paulo era machista. Meu irmão, o argumento de Paulo, quando ele fala da submissão da mulher, é um argumento teológico. Não é argumento cultural. Alguém diz, não, Paulo estava preso a uma cultura. Não é cultural, é teológico. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Veja que Paulo, alguém diz, não, Paulo estava preso à cultura patriarcal, por isso que ele era contra as mulheres. Olha, se todo machista fosse como Paulo, né, as mulheres estavam felizes, porque Paulo mandou amar as mulheres. Né? Olha aí, que machista que faz isso. Que machista que está preocupado com isso, com o bem-estar das mulheres como ele, né? Mas veja aí, 1 Coríntios 11, 3, o que diz? Olha que interessante, Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo. Cristo é inferior a Deus Pai? Na Trindade? Não. Teontologicamente falando, eles são iguais. Não é? Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em termos de poder, têm os mesmos atributos da deidade. Agora, no plano da salvação, na obra da criação, você vê que há uma ordem, há uma prioridade. E aí você vê que a Bíblia diz que Deus, o Pai, é cabeça de Cristo. E aí diz que Cristo é a cabeça do homem. E outra coisa, o homem é cabeça da mulher. Ah, não, mas isso é machismo. Então você briga com Deus, porque isso aqui é teologia. Isso aqui não é argumento cultural, isso aqui é teologia. Então o pessoal diz, todos são iguais. Deus concede os mesmos dons às mulheres e aos homens. A Bíblia menciona dons congregacionais e dons ministeriais. Os dons congregacionais é para todos, sem dúvida. As mulheres podem profetizar, está lá em 1 Coríntios 11, que as mulheres profetizam. As mulheres podem orar, podem profetizar. Está lá em 1 Coríntios 11. É dom congregacional. Procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar, diz o capítulo 14, 1 Coríntios. Paulo incentiva todo crente, homem, mulher, indistintamente, a buscar os dons congregacionais. Agora, dom ministerial é diferente, porque dom ministerial envolve chamada. E chamada não é para quem quer, a chamada é um ato soberano de Deus. O que diz em Marcos 3:13? Jesus, subindo ao alto, chamou para si os que ele quis. Por que Jesus não chamou Maria?
Maria, sua mãe. Já pensou que apóstola seria Maria, hein? Meu Deus, o impacto que seria. Grande apóstola Maria, a mulher que deu a luz ao Salvador, Maria, a maior apóstola. Veja, Jesus não chamou Maria para ser apóstola. E ele chamou os que ele quis. Não, mas Jesus estava preso ao patriarcado. Ah, é? Jesus não conversou com a mulher samaritana? Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus não quebrou o sábado. Jesus não mandou Herodes, aquela raposa, chamou Herodes de raposa. Jesus não enfrentou os fariseus hipócritas. Jesus não estava preso a nada disso. Se Jesus quisesse, ele poderia ter chamado 6 homens e 6 mulheres. 6 casais, se ele quisesse. Se Jesus quisesse, ele teria colocado Maria, sua mãe, para ser a principal apóstola. Já pensou que a apóstola teria sido Maria? No raciocínio que existe hoje? Mas Jesus, irmão, não chamou, não. A gente reconhece a luta das mulheres. Tem muita coisa que precisa realmente ser esclarecida. As mulheres têm realmente que ser honradas. Não é? E a gente é a favor da luta feminina por direitos. Agora, o feminismo, faça-me o favor, defende aborto, ideologia de gênero. Não adianta, não, tem vários feminismos. Isso é um argumento, é uma falácia. Porque todos os feminismos vão se encontrar. Não adianta você dizer que tem um feminismo cristão, porque o feminismo não aceita a Bíblia. O feminismo ele não tem como. O feminismo, ao fim e ao cabo, por mais que não se admita, vai dizer que Deus é machista. Porque quem deu a lei para Moisés foi Deus. O patriarcado que criticam tanto tem origem em quem? Veja, o patriarcado, à luz do feminismo, é uma coisa negativa. Claro que tem coisas negativas, né? No machismo. O machismo é uma coisa diabólica, a gente pode dizer assim. Agora, o patriarcado que é colado no machismo tem que ser separado, porque a Bíblia mostra que Deus está na origem de tudo isso. Jesus, quando veio ao mundo, ele andou segundo aquela lei e ele não se contrapôs. Então aí que está. Deus menciona juíza, rainha, Débora, Hulda. A própria Maaca, né, que era uma rainha idólatra, mas alguém para defender até cita. Não, Maaca era a rainha, a mãe do rei Asa. Sim, meu irmão, mas onde está a sacerdotisa? Me mostra a sacerdotisa no Antigo Testamento. Porque quem cuidava do ofício no templo não era a rainha, não era a juíza, era o sacerdote. Onde está a sacerdotisa? Tem sacerdotisa no Antigo Testamento? Onde está a sacerdotisa? Porque quando se fala de ofício, você tem que prestar bem atenção. O próprio profeta não era ungido, da mesma maneira que o sacerdote, né? O profeta, claro, ele tinha uma unção que vinha do alto. Deus escolhia a pessoa para ser um profeta. E aí, claro, você tem profetisa também, né? Agora, sacerdotisa, aí você não vai encontrar. O assunto não é tão simples quanto parece. Irmão Ciro, mas em Romanos 16, versículo 1, diz que Febe era diaconisa. Cuidado, o texto não diz isso. O texto diz que a irmã Febe servia a Deus. O verbo ali no grego é diaconeu, que pode ser empregado em sentido lato, geral, ou sentido estricto. Né? No caso aí, você vê pelo contexto que é geral. Não está se referindo de maneira formal ao ofício de diaconisa. Não é esse. Alguém pode usar esse. Muita gente tem até versão da Bíblia que também não está escrito isso na Bíblia. Mas tem versão que diz a diaconisa Febe. Não está escrito isso. O verbo é servir. Que inclusive, se você continuar lendo, o verbo aí no grego é diaconeu. Diaconeu. Diz respeito a servir. Servir. Mas não quer dizer que é diácono, só porque o verbo é servir. Porque se você continuar lendo, olha que interessante. Romanos, no próprio capítulo, que eu poderia recorrer a outros. Poderia falar, por exemplo, lá de João 2 e 5, que diz que os serventes lá em bodas de Caná da Galileia eram diáconos. Porque diz que ele serviu, o verbo lá é diaconeu também. Quer dizer que os serventes daquela festa eram diáconos também? Não. Ali é o sentido lato que eu falei, sentido geral.
Olha aí, Romanos 16, 17 e 18. Pois é, então se isso aí se o simples verbo diaconeu, servir, significa que a pessoa é diácono, esses aí são diáconos também, não é? Esses que servem o próprio ventre também são diáconos. Então, cuidado. Existe casos em que o texto mostra que se trata de um ofício, não é? O texto é normativo, o texto defende formalmente o diaconato. Existem casos como esse da irmã Febe, que era uma serva de Deus, indubitavelmente, mas o texto não comprova que ela era uma diaconisa. Veja o caso de presbítero, por exemplo. Presbítero tem o caso formal, normativo, e tem o caso em que presbítero no grego significa simplesmente ancião. Nem sempre presbítero no Novo Testamento é o ofício de presbítero. Às vezes está falando de uma pessoa idosa. Paulo, a gente já viu que o argumento dele foi teológico. 1 Coríntios 11:3, ele disse, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. É argumento teológico, não é argumento cultural, não tem nada a ver com patriarcado, é teológico. Tá? Quando você vai em Atos 6, falando dos apóstolos, quando precisou ter diáconos na igreja, foi ali que foi instituído o diaconato, embora o termo diácono não apareça ali, o que aconteceu? Escolhei dentre vós 7 varões, 7 homens, ali é o ofício de diácono. Aí você vai para Jesus, Jesus quebrou paradigmas, Jesus falou com a samaritana, quebrou o sábado, chamou Herodes de raposa, como eu falei, confrontou a hipocrisia dos fariseus, honrou as mulheres, Jesus honrou as mulheres. Mas por que ele não chamou Maria para ser apóstola? E lá em Marcos diz que ele chamou os que ele quis. Ele não quis chamar Maria, né? Moisés, o patriarcado, quem deu a lei para Moisés? Então cuidado, minha irmã, cuidado com o feminismo cristão.